Muitas pacientes têm dúvidas sobre os tipos de mamoplastia, qual que é a melhor técnica para cada caso. E a verdade é, não existe na cirurgia plástica uma receita de bolo, que vai ser a mesma para cada um de vocês. Cada um tem um biotipo corporal, um tipo de pele, uma flacidez mais acentuada do que outra de pele, vai ter também um formato diferente da mama, um volume mamário completamente diferente do outro, a largura do tórax, a cintura, o quadril. Então, cada caso demanda uma avaliação pormenorizada em consulta comigo para a gente determinar qual que é a melhor técnica para o seu caso. Muitas pacientes não entendem a diferença entre os tipos de mamoplastia. Então, eu trouxe esses 3 exemplos de pacientes minha para vocês entenderem quais são as diferenças das técnicas de mamoplastia. Nesse primeiro caso, é uma paciente magra, longilínea, em que o componente principal mamário dela de queixa maior é a falta de volume. Então, não tem um colo preenchido, né? Não tem um colo junto, então as mamas, por terem pouco volume, elas aparentam ser separadas, então é o que incomoda basicamente essa paciente. Ela então tem uma indicação de aumento mamário, que é a inclusão de próteses mamárias, em que a gente faz uma incisão pelo sulco e insere a prótese, seja no plano acima ou abaixo da musculatura, para causar um aumento mamário e preencher esse colo na região central e superior, principalmente. Já nesse segundo caso, é uma mama que com o tempo, ou com perda de peso, ou mesmo a amamentação, ela chegou a ceder. Então, aquela posição mais alta que ela tinha, um colo mais bonito, alto, marcado, um colo mais junto, essa paciente perdeu. Então, as mamas cederam, já tem uma pitose moderada, murcharam e também ficaram com algumas estrias. Então, essa paciente, ela tem indicação de suspensão das mamas e ainda preencher esse tecido mamário que está mais murcho com a inclusão de próteses mamárias. Então, a técnica para ela é a mastopexia com próteses mamárias. Então, a gente faz o lifting e confere para ela um colo mais alto, mais marcadinho, redondo. Já nesse caso, é uma paciente que tem as mamas muito volumosas, mamas pesadas, muitas vezes marcam aqui na região do sutiã, causam algumas feridas abaixo das mamas, aquela sudorese, que é o suor exacerbado, muitas estrias. Então, essa paciente ela quer reduzir o volume mamário, que é diferente dessa que queria levantar e preencher, e essa que queria só preencher, que a mama já estava no lugar. Então, para essa terceira paciente, a técnica indicada é a mamoplastia redutora, em que a gente vai reduzir, levantar a mama, reduzir o tamanho das areolas e deixar ela com um colo mais natural, como vocês podem ver aqui o resultado de cada uma delas. Então, na primeira foi feita a inclusão de próteses mamárias, em que vocês observam que a cicatriz ela é uma cicatriz pequena de 4 centímetros no sulco inframamário, então com o tempo vai ficando cada vez mais clara e imperceptível. Esse segundo caso foi a mastopexia com próteses, em que a gente refez o tamanho das areolas, a cicatriz desceu na vertical e ficou uma cicatriz na horizontal, que hoje em dia a gente utiliza uma técnica que é a short scar, que são cicatrizes cada vez menores, para evitar assim que elas ficam aparentes num decote. Então dá para ver uma mama bem bonita, marcadinha, que vai gerar um decote mais natural e elegante para essa paciente. E na redução mamária você observa que é uma mama bem mais natural, então as mamas subiram, ficaram menores e a cicatriz também é igual da mastopexia, ela é ao redor da areola, é uma vertical e uma horizontal. Porém, na redução mamária, essas cicatrizes, por mais que a gente faça técnicas de cicatrizes reduzidas, elas ainda ficam um pouco maiores do que na mastopexia, devido ao fato das mamas serem muito volumosas e muito flácidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre as técnicas de mamoplastia ou gostaria de saber qual que é a mais adequada para o seu caso, agenda uma consulta comigo.